Olá, meu nome é Daniel. Durante a maior parte da minha vida, carreguei um fardo que eu não sabia de onde vinha. Uma maldição de família que me aprisionava e me fazia caminhar para a destruição. Mas hoje, eu sou um homem livre, um servo de Deus, e carrego uma história de libertação que vai desafiar tudo o que você pensa sobre a sua luta espiritual. Por favor, preste atenção, pois o que eu vou te contar aqui é uma experiência real e sobrenatural. O que vou narrar aqui não é uma metáfora, mas sim a história de uma guerra espiritual que travamos no mundo invisível. Eu cresci ouvindo histórias de que minha família era assim mesmo, que o fracasso nos perseguia e que a maldição da pobreza estava no nosso sangue. Desde cedo, eu vi meu pai e meu avô se afundarem em vícios, em dívidas e em desespero, e mesmo sendo religiosos, eles nunca conseguiram se libertar. Por conta disso, eu resolvi buscar uma forma de mudar minha realidade por conta própria e entrei de cabeça no ocultismo. Eu acreditava que se Deus não podia me ajudar, os demônios poderiam, e que se eu fizesse um pacto, eu teria a chave para o sucesso e para a prosperidade. Por isso, eu fiz pactos de sangue e me tornei um bruxo, um sacerdote do ocultismo, e eu juro que nunca pensei que sairia vivo desse mundo de escuridão. O mundo espiritual é muito mais real e poderoso do que você imagina, e a guerra que acontece lá é de vida ou morte. Essa não é uma história qualquer. O que eu vou te contar vai além de pactos, rituais e sacrifícios. A maldição que me perseguia foi destruída em apenas 7 dias, quando descobri um segredo espiritual tão poderoso que o próprio diabo teme. Por favor, ouça com o coração aberto, pois a minha experiência pode te libertar de toda e qualquer opressão espiritual. Eu sei que você tem sede de viver uma vida plena, com Deus, e eu estou aqui para te dizer que é possível. Eu conheço o outro lado, o mundo das trevas, e posso te garantir que a luz do Evangelho é infinitamente mais forte. Muitas pessoas não fazem ideia, mas existem poderes e rituais que o diabo imita de Deus, e um desses rituais é o jejum. Isso mesmo, o jejum não é uma exclusividade da fé cristã. Enquanto eu estava nas trevas, nós usávamos o jejum para invocar demônios e para adquirir poder espiritual. E a partir daí, eu entendi que o jejum era uma arma de guerra. A minha vida foi transformada completamente quando entendi o poder do jejum, e o que era usado para me destruir se tornou a arma que me libertou. É muito comum ver cristãos negligenciando o jejum, e por conta disso, a batalha espiritual se torna mais difícil. O que vou te contar agora vai te chocar, pois se até os satanistas jejuam, por que você não? O que vou te contar é uma história de libertação e de esperança, mas também é um alerta para você que se diz cristão, mas não se posiciona na batalha espiritual. O inferno treme quando um cristão jejua, e o que eu vou te contar agora vai te fazer entender o poder do jejum para destruir a maldição de gerações que te aprisiona. Se você está passando por algo parecido, se sente que tem algo te prendendo, te impedindo de prosperar, te sufocando e te arrastando para a morte, não desista, pois a luz está mais perto do que você imagina. Você não está sozinho, e essa história é para você. A maldição que me atingia foi destruída, e a sua também pode ser. Essa é uma história de dor e de superação, de medo e de coragem, mas acima de tudo, é uma história de fé. O que te impede de buscar a Deus com todo o seu coração? O que te impede de se levantar espiritualmente e de lutar? O jejum é a sua arma, a sua espada, e eu vou te ensinar como usá-la. Olá, meu nome é Daniel, e eu sou um ex-bruxo, hoje servo de Deus. Se prepare, pois o que vou te contar vai mudar a sua vida para sempre. A fé era algo superficial, uma rotina social, um conjunto de regras que não se traduziam em um relacionamento real com Deus.
Meu pai e minha mãe falavam de Cristo, mas as brigas em casa, a falta de perdão e a pobreza que nos cercava pareciam contradizer tudo o que eles pregavam. A religião, para mim, era uma casca vazia, uma promessa que nunca se cumpria. E como eu via meu pai, meu avô e todos os homens da família sofrendo com os mesmos problemas, eu comecei a acreditar que éramos amaldiçoados, que não havia esperança para nós. E o pior, eu comecei a me sentir vazio, com um buraco no peito que a religião não conseguia preencher. Eu me sentia perdido, sem rumo, e eu comecei a buscar respostas em lugares perigosos. Foi aí que, na adolescência, eu comecei a me interessar por esoterismo. Comecei com coisas inocentes, como ler sobre horóscopo e astrologia, depois passei a estudar sobre energias, cristais e meditação. O mundo espiritual me fascinava e eu sentia que finalmente estava encontrando algo que me preenchia. Mas o que eu não sabia era que o que eu estava encontrando não era luz, mas sim escuridão. A cada passo que eu dava, a cada livro que eu lia, a cada prática que eu fazia, eu me sentia mais conectado com algo, mas eu não fazia ideia de que esse algo não era Deus. Era algo que se disfarçava de luz, mas que me levava para o abismo. O interesse se tornou obsessão. Eu me envolvi com grupos que se reuniam para fazer rituais e invocações. E foi aí que o meu envolvimento com o satanismo começou de verdade. Eles me prometeram poder, riqueza, prosperidade, e eu, desesperado por mudar a minha vida e quebrar a maldição de família, aceitei. A promessa era de que, se eu oferecesse algo em troca, eu teria tudo o que sempre quis. Eu comecei com rituais simples, mas à medida que eu me aprofundava, as exigências se tornavam maiores. O que começou com uma curiosidade se tornou um sacerdócio satânico. Eu me lembro da primeira vez que fiz um pacto de sangue. A cena foi horrível, macabra, e a sensação era de que eu estava fazendo algo que não tinha volta. A minha alma estava sendo vendida, e eu sentia isso na minha pele. A cada ritual, a cada pacto, eu sentia um poder crescendo dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu sentia que estava me perdendo, que a minha humanidade estava sendo roubada. Eu estava me tornando um monstro, e eu sabia disso. Mas o desejo de ter poder e de quebrar a maldição era maior do que o meu medo. Eu me tornei um sacerdote satânico, e o que eu fazia era tão real e perigoso que eu mal consigo descrever. Eu estava tão cego pelo poder que não percebia o preço que eu estava pagando, o preço da minha alma, o preço da minha vida. Eu estava em uma estrada sem volta, e eu sabia que não havia mais esperança para mim. Mas o que eu não sabia era que Deus tinha um plano para me resgatar, para me tirar da escuridão e me levar para a luz. Talvez você esteja passando por isso, buscando respostas em lugares perigosos, se sentindo vazio e sem rumo. Não caia na armadilha do inimigo, pois o que ele te oferece é uma mentira que vai te destruir. O poder que ele te dá é ilusório e te faz refém. A única luz que pode preencher o seu vazio é a luz de Cristo. A única verdade que pode te libertar é a palavra de Deus. Você vai continuar fraco ou vai se posicionar? O jejum é a sua arma, a sua espada, e eu vou te ensinar como usá-la. O meu aprofundamento no ocultismo me levou a um lugar que eu nunca imaginei. Eu não estava apenas lendo livros ou participando de reuniões. Eu estava ativamente envolvido em rituais que exigiam sacrifícios, invocações e uma disciplina espiritual intensa. Para invocar as entidades, nós usávamos uma técnica que eles chamavam de conexão de sangue, que era uma forma de selar o nosso pacto e abrir portais para o mundo espiritual. Eu me lembro da sensação de poder quando os demônios se manifestavam, quando as vozes se tornavam reais e a presença maligna enchia o cômodo. Era um poder que me consumia, mas que ao mesmo tempo me dava uma sensação de controle sobre o meu destino.
E a cada vez que isso acontecia, eu me afundava mais e mais nas trevas. O que me chocou de verdade foi a disciplina que eles exigiam. Eles nos ensinavam que para ter poder tínhamos que jejuar. Sim, o jejum, que para muitos cristãos é opcional, para nós era obrigatório. O jejum no satanismo era usado para enfraquecer o corpo e fortalecer o espírito, para que a nossa conexão com as entidades fosse mais forte. Nós usávamos o jejum para abrir portais, para invocar demônios e para adquirir poder espiritual. Eles me ensinaram que o jejum era uma arma de guerra e que o diabo o usava para nos dominar. Mas eles também me revelaram algo ainda mais chocante. O diabo imita Deus. Eles me disseram que o jejum era um princípio de Deus e que o diabo o usava para nos enganar, nos fazendo acreditar que o poder dele era maior. Eu comecei a entender que o mundo espiritual era real e que a batalha que estávamos travando era de vida ou morte. Eu vi com meus próprios olhos como os demônios operavam dentro das casas, como eles plantavam sementes de discórdia, de medo, de ansiedade, de vícios e de doenças. Eu via como as maldições de gerações se manifestavam, como elas se passavam de pais para filhos. Eles me ensinavam a enxergar as fraquezas das pessoas, as feridas não curadas, os traumas do passado e a usar isso contra elas. Eu via como o medo dominava as pessoas, como a culpa as aprisionava e como a falta de perdão as impedia de viver uma vida plena. Eu estava do outro lado e eu sei o que estou falando. A batalha espiritual é real e acontece todos os dias. A cada novo ritual, eu sentia que me afastava de Deus, de quem eu realmente era, e a minha vida se tornou um inferno. Eu estava aprisionado, e a cada dia que passava, eu sentia que não havia mais esperança para mim. O que eu achava que me daria poder me tornou um escravo, e o que eu pensava que me libertaria me prendeu em um ciclo de dor e de sofrimento. Eu estava em uma estrada sem volta, e eu sabia disso. Eu estava em um lugar sem saída, sem esperança, sem luz, e a minha única certeza era de que o inferno era real e que eu estava caminhando em direção a ele. Talvez você esteja passando por isso, se sentindo sem saída, sem esperança. Eu sei como é essa sensação, eu já estive aí, mas a minha história não termina aqui. O que eu vou te contar agora é a prova de que Deus é real e que a luz dele é mais forte do que a escuridão. Se você sente que está sendo atacado, não ignore isso. O inferno treme quando um cristão jejua. Mas o que eu não sabia era que o que viria não era o que eu esperava. No meio do ritual, enquanto eu estava invocando as entidades, algo aconteceu. Eu senti uma presença forte e poderosa que invadiu o lugar, uma luz que me cegou e que me fez cair de joelhos. Não era uma luz comum, mas algo que emanava paz, amor e que ao mesmo tempo era assustador e glorioso. Eu senti que essa presença estava me confrontando, me chamando, me mostrando o quão longe eu tinha ido. Eu ouvi uma voz que me chamou pelo nome e que me disse: Daniel, por que você me persegue? Eu não sabia o que fazer, o que responder, o que pensar. Eu estava em pânico, mas ao mesmo tempo eu sentia uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Eu comecei a chorar, a tremer, e a minha única certeza era de que a luz que eu estava vendo não era do diabo. Eu estava diante da presença de Deus e Ele me confrontou, me mostrou a minha vida, a minha escuridão, a minha dor, a minha tristeza. Ele me mostrou o meu futuro, se eu continuasse nesse caminho, e me mostrou o que Ele tinha para mim, se eu me voltasse para Ele. A voz era tão real, tão poderosa, que eu não tinha como duvidar. Eu senti que, pela primeira vez na minha vida, eu estava sendo visto, amado, e que havia esperança para mim. Os outros bruxos tentaram continuar o ritual, mas a presença de Deus era tão forte que os demônios não conseguiam se manifestar. Eles estavam com medo, eles estavam fugindo, e eu sentia que o poder que eu achava que tinha não era nada comparado ao poder de Deus.
A fogueira se apagou e a escuridão da noite parecia ter se tornado mais densa. Mas a luz de Deus ainda estava em mim, e eu sentia que, a partir daquele momento, a minha vida não seria mais a mesma. Eu saí correndo daquele lugar sem saber para onde ir. Eu estava confuso, com medo, mas ao mesmo tempo sentia uma paz que me inundava. Eu sabia que eu tinha que mudar, que eu tinha que buscar a Deus, mas o meu corpo e a minha mente estavam presos. Por conta disso, eu comecei a ser perseguido, a ser atormentado, a ser atacado espiritualmente. Os demônios que eu servia não queriam me deixar ir. Eles me mostraram que o pacto que eu tinha feito era real e que eles não me dariam paz. Eu estava em uma batalha espiritual e eu sabia que a minha vida dependia disso. Eu estava sozinho, sem esperança, sem saber o que fazer. Mas o que eu não sabia era que Deus não me abandonou. E o que eu vou te contar agora vai te mostrar o poder de Deus para te libertar e de como o jejum, a arma do diabo, se tornou a arma que me libertou. Se você está passando por algo assim, se sente que está sendo perseguido, que algo te prende, não desista. Você não está sozinho e a luz de Cristo pode te libertar. A sua vida pode ser transformada e a sua história, assim como a minha, pode se tornar um testemunho de fé, de superação e de esperança. Eu sentia que estava enlouquecendo, que a minha vida estava se esvaindo. Eu estava desesperado e não tinha para onde correr. Foi aí que, em um momento de total desespero, eu me lembrei daquela luz na floresta, daquela voz que me chamou. Eu sabia que a minha única esperança era me render a Deus, mas a minha mente e a minha carne me impediam. Eu estava em uma batalha espiritual intensa e eu sentia que estava perdendo. Uma semana depois do ritual, eu estava andando pela rua, totalmente exausto, e eu vi uma placa de igreja. Eu parei, olhei para ela e senti que Deus estava me chamando. Eu entrei na igreja e a atmosfera era diferente de tudo o que eu já tinha visto. Havia pessoas cantando, orando, e eu senti uma paz que me inundou. Mas ao mesmo tempo, eu senti a minha carne se manifestando, me dizendo para ir embora, que eu não pertencia àquele lugar. Eu me sentei em um dos bancos e comecei a chorar. A minha dor era tão grande que eu não conseguia segurar. Um pastor me viu e veio falar comigo. Ele me olhou nos olhos e disse: "Deus te trouxe aqui e Ele te ama." Eu comecei a tremer, a chorar, e eu senti que algo estava se rompendo dentro de mim. Ele me convidou para ir à frente para orar, e eu fui. Eu me ajoelhei no altar, e o pastor começou a orar por mim. Eu sentia que o chão estava tremendo, que o ar estava se tornando denso. Eu sentia que a batalha espiritual que eu estava enfrentando estava se manifestando. Eu comecei a gritar, a chorar, e a minha única certeza era de que a minha vida estava nas mãos de Deus. O pastor continuou a orar, e eu senti uma força me empurrando para baixo, me sufocando. Eu sentia que os demônios estavam me segurando, me impedindo de me libertar. Eu ouvi o pastor dizer: "Em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito maligno saia deste homem. Pelo poder do sangue de Jesus, eu o liberto de toda a maldição, de toda a opressão, de toda a escravidão." E nesse momento, eu senti algo se rompendo dentro de mim. Eu senti que as correntes que me prendiam se quebraram, que a escuridão que me sufocava se desfez. Eu senti que o sangue de Jesus me limpou, me purificou e me libertou. Eu comecei a chorar de alegria, de alívio, de paz. A minha mente se tornou clara. O meu corpo se tornou leve e o meu coração se encheu de uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. Eu estava livre, eu estava salvo e eu estava transformado. Eu me tornei um servo de Cristo e a minha vida se tornou um testemunho do poder de Deus para libertar. A libertação não foi imediata. Eu ainda tive que lutar contra as tentações, contra as mentiras do inimigo e contra a minha própria carne. Eu tive que aprender a perdoar, a amar, a me curar. Eu tive que me reconciliar com a minha família, com os meus amigos, com a minha história.
Eu tive que aprender a viver a vida de um cristão de verdade, mas a cada passo que eu dava, eu sentia que Deus estava comigo, me guiando, me ensinando, me fortalecendo. Eu me tornei uma nova criatura, e a minha história, que antes era de dor, de tristeza e de escuridão, se tornou uma história de esperança, de fé e de luz. Talvez você esteja passando por algo assim, se sentindo sem esperança, sem saída. Eu te digo que não importa o que você tenha feito, não importa o quão longe você tenha ido, o amor de Deus é maior do que tudo. Se você sente que está sendo atacado, não ignore isso. Se levante e lute. O inferno treme quando um cristão jejua. Na verdade, ela marcou o início de uma fase de luta, de renúncia e de crescimento. As tentações voltaram, mais sutis e mais perigosas. As vozes na minha mente não desapareceram completamente, e o inimigo tentava me convencer a voltar para o lugar de onde eu tinha saído. Ele me dizia que Deus não me perdoaria de verdade, que eu não era digno, que as minhas orações não seriam ouvidas. A perseguição espiritual era intensa e eu sentia que a cada dia eu tinha que lutar para manter a minha fé. Eu entendi que a libertação é um ato de Deus, mas a santificação é um processo que exige a nossa participação. Eu precisei aprender a renunciar, a dizer não para as tentações, a me afastar das amizades e dos lugares que me levavam para a escuridão. Eu tive que aprender a orar, a ler a Bíblia, a jejuar, a me alimentar espiritualmente. O pastor que me libertou se tornou o meu mentor, o meu discipulador, e ele me ensinou que o meu passado não me definia, mas que a minha vida agora era para a glória de Deus. E foi nesse processo que eu comecei a entender o verdadeiro poder do jejum. Eu que antes jejuava para invocar demônios e para ter poder, comecei a jejuar para me aproximar de Deus, para fortalecer o meu espírito e para me libertar das amarras da carne. Eu entendi que o jejum era uma arma de guerra espiritual, uma forma de quebrar as cadeias, de derrubar as fortalezas, de ter a autoridade espiritual para lutar contra o inimigo. Eu vivi isso e posso te dizer que o jejum não é uma opção para o cristão. Ele é uma necessidade, uma ferramenta poderosa que Deus nos deu para nos fortalecer na batalha. Eu aprendi que, como cristão, eu tinha autoridade espiritual. Eu não precisava mais ter medo. Eu podia repreender os demônios em nome de Jesus, e eles tinham que fugir. Eu podia quebrar as maldições, as amarras, as prisões espirituais. Eu tinha autoridade sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre o meu futuro. E o jejum foi a chave que me deu acesso a essa autoridade. A cada jejum, eu sentia que a minha fé se fortalecia, que a minha autoridade espiritual aumentava e que o inimigo se afastava. Eu percebi que quando um cristão jejua, ele está se posicionando na batalha espiritual. Ele está dizendo para o inferno que ele não vai mais ser passivo, que ele vai lutar. E eu posso te garantir, o inferno treme quando um cristão jejua. Talvez você esteja passando por isso, lutando contra as tentações, as vozes na sua mente, as perseguições. Eu te digo, não desista. O processo de santificação é doloroso, mas é real. E Deus está com você. Não ignore as armas que Ele te deu. Use o jejum, use a oração, use a palavra. O que está te impedindo de buscar a Deus com tudo? Você vai continuar fraco ou vai se posicionar? Por isso, quando me converti, eu entendi que o jejum não era apenas uma prática religiosa, mas uma arma de guerra espiritual. A minha vida se tornou uma prova viva disso, e eu quero que você entenda a importância do jejum na sua vida. O jejum é a forma mais poderosa de você se aproximar de Deus. Quando você jejua, você está dizendo para o seu corpo que a sua vontade não é mais importante, mas sim a vontade de Deus. Você está dizendo para o mundo espiritual que você está em guerra e que você não vai lutar com as suas próprias forças, mas com a força de Deus.
O jejum destrói as fortalezas, as cadeias, as prisões espirituais e te dá a autoridade para lutar contra o inimigo. Eu vivi isso e posso te dizer que o jejum é a chave para a sua libertação. O inferno treme quando um cristão jejua. Eu sei disso, pois eu estava do outro lado. Eu via o medo nos olhos dos demônios quando um cristão começava a jejuar e a orar. Eles sabiam que a batalha estava sendo travada e que eles não tinham mais poder. Eles fugiam, se escondiam e o nosso poder de invocação se tornava inútil. Por isso, eu te digo, não negligencie o jejum. O jejum é a sua arma mais poderosa e o inimigo teme. Eu entendi que, quando o diabo imita Deus, ele está nos mostrando a importância do jejum. Ele nos mostra que a disciplina espiritual é importante, que a renúncia da carne é necessária e que a busca por Deus é fundamental. Ele tenta nos enganar, nos fazendo acreditar que o poder dele é maior, mas, na verdade, ele está nos mostrando que o poder de Deus é infinito. O que o diabo usa para nos destruir, Deus usa para nos libertar. Talvez você esteja passando por isso, lutando contra as tentações, os vícios, as doenças. Talvez você sinta que as maldições de gerações estão te atingindo. Eu te digo, se levante e lute. O jejum é a sua arma e o sangue de Jesus é a sua libertação. Eu sei como é se sentir sem esperança, sem saída, sem luz. Mas eu te digo que não importa o quão longe você tenha ido, não importa o que você tenha feito, o amor de Deus é maior do que tudo. Eu fui um bruxo, um sacerdote do ocultismo, e hoje eu sou um servo de Deus. Se Ele me resgatou do abismo, Ele pode te resgatar também. A minha história é uma prova viva de que a luz de Cristo é mais forte do que a escuridão. E o que era usado para me destruir se tornou a arma que me libertou. O jejum que eu usava para invocar demônios se tornou a minha arma para me aproximar de Deus. A maldição de gerações que me perseguia foi destruída em 7 dias, quando eu entendi o poder do jejum, quando eu entendi que eu tinha que me posicionar na batalha espiritual. E eu te digo, você também pode. Hoje eu te convido a se levantar, a lutar, a se posicionar. Eu te convido a buscar a Deus com todo o seu coração, a jejuar, a orar, a ler a palavra. Eu te convido a entregar a sua vida para Jesus, a renunciar o pecado, a se afastar das amizades e dos lugares que te levam para a escuridão. Eu te convido a viver a vida que Deus planejou para você. A sua história pode ser transformada, a sua vida pode ser transformada e a sua família pode ser transformada. Não ignore essa voz que está falando com você agora. Se você sente que Deus está te chamando, não ignore isso. Se você sente que a sua vida precisa de uma mudança, não ignore isso. A sua vida é um tesouro e Deus te ama. Ele quer te libertar, te curar, te restaurar. Ele quer te dar uma nova vida, uma nova história, um novo começo. O que está te impedindo de buscar a Deus com tudo? O que está te impedindo de jejuar, de orar, de ler a palavra? O inferno treme quando um cristão jejua. Você vai continuar fraco ou vai se posicionar? Eu te convido a se posicionar. Eu te convido a lutar. Eu te convido a viver a sua vida para a glória de Deus. Não desista, pois a luz está mais perto do que você imagina. Você não está sozinho. Eu te garanto, o inferno treme quando um cristão jejua.